Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar frequentemente sobre poesia, gênero infelizmente impopular no Brasil e principalmente no YouTube. Mas Carlos Siqueira está aqui para falar sobre o que não é falado. E a pessoa que eu resolvi abordar hoje aqui é uma poetisa um tanto conhecida das pessoas, nas redes sociais também. Eu venho comentar um pouco sobre esse lado conhecido dela. Mas como eu disse, eu estou aqui para falar sobre o que não é falado. E eu vou mostrar uma outra vertente dela, essa mais crítica, que eu gostei mais, e também vou mostrar as minhas ressalvas quanto à obra dela. Eu estou falando da Cora Coralina, uma grande poetisa brasileira, conhecida, elogiada por alguns nomes famosos, homenageada nas escolas, com nomes, né, nas escolas. Uma poetisa que é uma das maiores do século XX e talvez a maior representante da literatura no estado de Goiás, junto com outro grande nome que é o José J. Veiga, que aliás já fiz vídeo aqui no canal e vou fazer mais. Aguarde, só que ele escreve em prosa e ela é conhecida por sua poesia. Muito bem, meus amigos, hoje então a gente vai comentar sobre Cora Coralina. Gente, eu acabei de comentar na introdução que a Cora Coralina é uma das maiores poetas do século XX, mas é do Brasil, tá? Internacionalmente eu não sei como que é a fama dela, se é que existe, tá? Pois bem, para quem não conhece a Cora Coralina, saiba que ela é uma das grandes poetas brasileiras do século XX, embora tenha nascido no século XIX, tá? Ela viveu muitos anos, ela publicou muito tarde já, o seu primeiro livro foi publicado quando ela já tinha 76 anos. E por que isso, gente? E aqui vem já um pouco da história dela, né? Ela, que é uma cidadã de Goiás, nasceu no século XIX ainda, pegou todo o movimento do modernismo começando e tal, mas ela não publicava porque ela não tinha permissão, meus amigos. O marido não deixava ela publicar. E assim, isso já mostra bastante sobre o contexto dela, o contexto de Goiás. Ela fala muito sobre isso, sobre os preconceitos que existiam ali. Mas depois a gente comenta sobre isso. Outra coisa, nesse mesmo contexto, ela não podia estudar também. Ela foi uma mulher assim que teve a educação básica, ela não fez ensino superior. E isso justifica a própria poesia dela, que não tem rima, não tem métrica, não tem ritmo, é mais uma espécie de confissão, uma poesia confessional, tá? Com muito sentimento, mas, e aqui entram já algumas ressalvas minhas, né? Sem muito trabalho estético, tá? Tem muito sentimentalismo, muita repetição, mas depois a gente chega lá, tá? E a Cora Coralina ficou famosa porque o Carlos Drummond de Andrade elogiou a sua obra. Eu não sei como foi que ele chegou até ela. Eu sei que ele leu e escreveu um texto no jornal elogiando a voz da Cora Coralina, porque a poesia dela traz essas memórias de um tempo que já vem sendo esquecido e que não pode ser esquecido, traz as marcas de algumas tradições locais. Como eu disse, ela nasceu no século XIX, gente, né? Mas só foi publicar assim lá no século XX, assim, não lembro quando, segunda metade, eu não sei, tá? Não lembro agora. Mas ela trabalha muito com essa questão memorialística, que o Drummond elogiou. E a partir do momento que ele elogiou, todo mundo correu para conhecer a obra dela. E eu conheço gente que não acha a obra dela grandes coisas não, tá?
E eu estou aqui fazendo um vídeo indicando que leiam sim a obra dela, mas eu confesso que eu tenho muitos problemas com a poesia dela, tá? E quando eu for ler, vocês vão perceber, tá? Pois bem, a poesia dela, como eu já mencionei, não tem rima, não tem métrica, não tem um ritmo certo, ela trabalha com palavras simples, embora às vezes ela coloque algumas palavras ali que eu mesmo não conheço, tá? Não que o meu repertório seja grande, mas eu acho que não caberiam muito ali, tá? Mas também cada um que vá procurar no dicionário. A gente vai ver isso daqui a pouco. Eu disse que ela é um tanto conhecida nas redes sociais. Por quê? Muitos versos dela, além de serem simples, são otimistas. E o otimismo você sabe que está em voga já faz alguns anos, né? E as pessoas gostam, né? Versos bonitinhos, do tipo, ai, tacaram muitas pedras em mim, com essas pedras eu construí o meu caminho, eu construí a minha casa, eu fui feita de pedra, etc. Né? Não, eu acredito no futuro, essas coisas assim, relativamente banais. Gente, eu estou falando muito e eu acho melhor mostrar na prática, tá? Mas antes, deixa eu fazer uma separação aqui. Eu vou ler 3 poemas que eu acho interessantes e que descrevem bem não só a vida da própria Coralina, como o estilo dela. Tá? Se você ler assim, ela é muito repetitiva. Então, assim, se você fixar esse ponto, você consegue perceber isso em vários outros poemas. E depois eu vou ler versos e até mesmo outros poemas também, pelos quais ela ficou mais conhecida, ou pelo menos que fazem ela conhecida atualmente, pelo menos no meu círculo, tá? De vez em quando aparece, algumas pessoas postam frases dela, e assim, são sempre esses trechos aí. Pois bem, gente, eu quero começar com um poema em que ela fala sobre ela mesma, tá? Que se chama Cora Coralina. Quem é você? Que é um poema longo, inclusive, essa é outra característica dos poemas dela. São poemas longos, narrativos, mas sem grandiosidade. E eu não estou falando com demérito não, tá? Porque assim, geralmente a gente tem esses poemas longos como épicos, como coisas grandiosas, né, grandes feitos, grandes conquistas, e aqui não. Ela trabalha o banal. Só que ela é uma pessoa muito prolixa. Não sabe o que é prolixo? Vai procurar no dicionário. Não, eu falo pra você, né? Ela faz assim, ela fala demais, tá? Inclusive, muitas vezes ela se repete. Então os poemas acabam sendo longos, tá? Só que são simples. E nesse poema aqui, vocês vão ver que ela não trabalha com muita metáfora. Não é só a questão da estética, mas do próprio conteúdo, tá? Ela não trabalha assim com simbolismos, nada disso. Quer dizer, às vezes sim, tá? Depois eu chego lá. Mas a maioria dos seus poemas são mais concretos mesmo ali, é aquilo e pronto. E é isso. Pois bem, vou ler esse poema para vocês aqui. Cora Coralina, quem é você? Sou mulher como outra qualquer. Venho do século passado e trago comigo todas as idades. Nasci numa rebaixa de serra entre serras e morros, longe de todos os lugares. Numa cidade de onde levaram o ouro e deixaram as pedras. Junto a estas decorreram a minha infância e adolescência. Aos meus anseios respondiam as escarpas agrestes. E eu fechada dentro da imensa serrania que se azulava na distância longínqua. Numa ânsia de vida, eu abria o vôo nas asas impossíveis do sonho. Venho do século passado. Pertenço a uma geração ponte entre a libertação dos escravos e o trabalhador livre, entre a monarquia caída e a república que se instalava. Todo o ranço do passado era presente. A brutalidade, a incompreensão, a ignorância, o carrancismo, os castigos corporais, nas casas, nas escolas, nos quartéis e nas roças. A criança não tinha vez.
Os adultos eram sádicos, aplicavam castigos humilhantes. Tive uma velha mestra que já havia ensinado uma geração antes da minha. Os métodos de ensino eram antiquados e aprendi as letras em livros superados de que ninguém mais fala. Nunca os algarismos me entraram no entendimento, de certo pela pobreza que marcaria para sempre minha vida. Precisei pouco dos números. Sendo eu mais doméstica do que intelectual, não escrevo jamais de forma consciente e raciocinada, e sim impelida por um impulso incontrolável. Sendo assim, tenho a consciência de ser autêntica. Nasci para escrever, mas o meio, o tempo, as criaturas e fatores outros contramarcaram minha vida. Sou mais doceira e cozinheira do que escritora, sendo a culinária a mais nobre de todas as artes. Objetiva, concreta, jamais abstrata, a que está ligada à vida e à saúde humana. Nunca recebi estímulos familiares para ser literata. Sempre houve na família, se não uma hostilidade, pelo menos uma reserva determinada a essa minha tendência inata. Talvez, por tudo isso e muito mais, sinta dentro de mim, no fundo dos meus reservatórios secretos, um vago desejo de analfabetismo. Sobrevivi, me recompondo aos bocados, a dura compreensão dos rígidos preconceitos do passado. Preconceitos de classe, preconceitos de cor e de família, preconceitos econômicos, férreos preconceitos sociais. A escola da vida me suplementou as deficiências da escola primária que outras o destino não me deu. Foi assim que cheguei a este livro, sem referências a mencionar. Nenhum primeiro prêmio, nenhum segundo lugar, nem menção honrosa, nenhuma láurea. Apenas a autenticidade da minha poesia arrancada aos pedaços do fundo da minha sensibilidade e este anseio. Procuro superar todos os dias minha própria personalidade renovada, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto. Luta, a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. Quem sentirá a vida destas páginas? Gerações que hão de vir, de gerações que vão nascer. Gente, essa é a Cora Coralina. Ela se descreveu aqui, descreveu a própria vida, de maneira simples, singela, nestes versos livres. Uma mulher que veio do século passado, isso aqui foi escrito no século XX, ela nasceu no século XIX, como ela pontuou, ela pegou toda essa mudança, né, o tipo de regime no Brasil, sai a hierarquia, nasce a república, cessa a escravidão, inicia os trabalhadores livres, e ela passou por todos esses preconceitos que ela menciona aqui e que existem até hoje, mas que na época eram muito mais fortes, principalmente lá, ela descreve Goiás, né? Os castigos, é uma grande crítica dos castigos, tá? Depois vou mencionar alguns aqui. Essa educação obtusa, agressiva nas escolas, na família, ela é uma grande crítica do tipo de ensino que se tinha nas escolas, tá? Com castigos, depois eu comento sobre isso. E ela passou por tudo isso, ninguém apoiava a escrita dela mesmo, e mesmo assim ela escrevia. E aqui ela tem plena consciência de que, por ela não ter tido uma educação formal, ela é autêntica. Ela não escreve seguindo as normas, as regras mesmo, né? Rima, métrica, metáfora, ritmo, nada disso. Ela escreve do jeito que ela quer, né? E assim, isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Torna a escritura autêntica? Sim. Ao mesmo tempo, deixa a poesia dela mais pobre? Sim, também. Porque como vocês viram aqui, não é só uma questão de estética. Não há uma metáfora maior.
uma coisa que se ligue à outra, faça referência. Aliás, ela mesma fala, eu venho isenta de referências, porque ela não teve esse conhecimento formal. Isso aqui é ela mesma, tá, gente? Ela menciona que ela é mais doceira e cozinheira do que escritora. Ela foi doceira a vida inteira, tá? Então assim, ela tem uma poesia altamente confessional, tá? Não é algo assim pensado, vou até dizer artificial, no sentido de que foi trabalhado o que estava escrito ali. Não, não. Ela pensou e colocou no papel e é isso. Tá? É autêntico? É. Ao mesmo tempo, torna a poesia mais pobre? Sim. Repito isso, gente. Porque assim, essa é uma das ressalvas que eu faço à obra dela. Tá? Eu sei que tem gente que considera assim a mulher genial, mas eu, pessoalmente, não. Tudo bem. Quem sou eu, Carlos Siqueira? Mas é o que eu penso. Agora eu vou ler um outro poema para vocês, em que ela fala justamente sobre a questão da criança. Tá? Ela é uma grande crítica dos maus tratos que as crianças sofriam. Por quê? Porque ela também sofreu isso, gente. Né? Quando o Drummond fala, né, que ela é uma voz importante, é porque ela é a voz de uma geração inteira. Tá? Não é que a Cora Coralina sofreu isso, é que é ela e todo mundo daquela época. Esse é um ponto positivo a favor dessa pessoa, dessa personagem, né, que é a Cora Coralina. Né? E aqui a gente vai ver o que ela fala sobre as crianças. O título, na verdade, é Criança, no singular. Entre os adultos, antigamente, a criança não passava de um pequeno joguete. Não chegava a ser incômoda, porque nem mesmo tinha o valor de incomodar. Mal chegava aos 4, 5 anos, tinha qualquer servicinho esperando. Bem diziam os mais velhos, serviço de criança é pouco, e quem perde é louco. Era uma coisa restringida, sujeitada por todos os meios discricionários a se enquadrar dentro de um molde certo, cujo gabarito era o adulto. Olha a filha de fulano, olha a sua prima, elas não fazem isso. Por que você não há de ser como elas? Aprende com sua parenta, vê que educação bonita ela tem. Olha a filha da vizinha, que moça bem educada. Toma proposta, menina. Era este o estribilho da casa. A criança tinha só 5, 6 anos e devia se comportar como tias e primas, as enjoadas filhas da vizinha, os moldes apontados. Sem a compreensão de seus responsáveis, sem defesa e sem desculpas, vítimas desinteressantes de uma educação errada e prepotente, que ia da casa à escola, passando por uma escala de coerções absurdas. A criança se debatia entre as formas anacrônicas e detestáveis de castigos e repreensões disciplinares, do puxão de orelhas ao beliscão torcido, o croque que tonteava até as chineladas de roupa levantada em cima da pele, e não raro, a palmatória. E isso sem falar nos piores, interessando a sua vida psicopatológica. Havia ainda disciplinas mais suaves e não menos impiedosas. Como seja, ficar a menina sentada no canto de castigo, sua tarefa de trancinha ou abrolhos para amarrar, carta de ABC na mão, amarrados no pescoço, tempo esquecido, cacos de louça acaso quebrada. O menino Peralta, arteiro, inquieto, era contido na sua vivacidade e daninheza, como se dizia, amarrado no pé da mesa. A palavra dos velhos era ouvida com respeito, estribada nos calços da experiência, e seus estímulos se faziam consideráveis. Bom, como vocês viram, mais uma vez a Cora Coralina com uma grande crítica à forma como as crianças eram tratadas naquela época como joguetes nas mãos
dos adultos sempre castigando as crianças fisicamente, como ela menciona, a palmatória nas escolas, o puxão de orelha, o croque que deixava a criança tonta, os beliscões, até mesmo os castigos mais velados, né? Amarrar o menino no pé da mesa, mandar a menina ficar de canto, as comparações feitas com outras pessoas, vizinhos, parentes, muitas vezes pessoas mais velhas, sempre cobrando responsabilidade da criança. Aqui ela menciona também a questão do trabalho, né, que ela menciona outras vezes em outros poemas também. Trabalho de criança é pouco, quem perde é louco. Isso aí era uma frase comum naqueles tempos, naquele lugar. Agora o que eu acho interessante é que ela menciona aqui a questão psicopatológica, né? Que a gente está falando de psicologia. E como eu mencionei, a Cora não teve uma educação formal, tá? Mas muitas vezes ela tem consciência disso e ela teve contato com alguma coisa de psicologia, tá? No outro poema que eu tinha lido, ela menciona também alguma coisa assim. Eu perdi a página aqui, gente. Mas ela tinha mencionado alguma questão também psicológica. E em um outro poema que eu vou ler, ela menciona a palavra freudiana. Tá? Então, assim, ela tinha conhecimento sobre isso, sobre esse sofrimento psíquico, essa internalização das coisas, das percepções, do sofrimento, etc. Tá? Mas vocês percebem aqui que a poesia dela é simples e assim é direta. Ela valoriza muito a mensagem, tá? E ela é uma representante dessa época, né? De uma geração anterior, para a gente muito anterior, né? Que sofria muito e fazia sofrer muito também os menores, tá? Ela critica aqui as formas de ensino antiquadas, né? Ensinos não só na escola, como também na, na família, né? Mil castigos, aqui ela menciona, né? Um dos castigos, caco de louça, acaso quebrada. Isso aqui, gente, ela fala de um poema em que era costume lá em Goiás que quando a criança quebrava uma louça, o adulto pegava, fazia um furinho em algum caco, enrolava um cordão e dava para a criança vestir aquilo, para ela não se esquecer e tomar cuidado mais da próxima vez, para não quebrar nunca mais a louça. Né? Como se ela tivesse feito assim por querer. Né? E a criança ficava lá pagando mico, né? Usando um caco de louça pendurado. Que é isso? Me quebrei. Né? É uma coisa ridícula, gente, humilhante. Né? E antes era pior. Ela fala hoje em dia até que é tranquilo usar só um caquinho aqui. Porque antigamente os adultos faziam um colar inteiro cheio de cacos. Né? Até que um dia uma menina morreu dormindo, porque o caco entrou no pescoço, cortou a veia e a criança morreu. Né? Por quê? Por conta dos adultos, que são os exemplos a serem seguidos. Né? Assim, tá assim, a Cora Coralina é muito crítica dessas questões, tá? E é muito válido isso, né? É uma parte que eu gostei bastante e uma parte que é pouco vista, tá? Na obra da Coralina. Porque quando os versos dela surgem por aí, é coisa bonitinha, coisa otimista, mas isso aqui não. Né? Tem outro poema, gente, que ela fala que ela levou uma palmatória na escola e doeu tanto que ela se urinou toda. Né? Então, assim, foi vexaminoso porque não sabia a resposta, levou uma palmada, né? Vou falar o português reconhecido, né? Se mijou toda, né? Todo mundo riu na sala, aí ela saiu correndo, né? E chegou em casa, a família ainda brigou com ela. Então, assim, é sofrimento atrás de sofrimento, gente. E assim, é o retrato de uma época, tá? Então, assim, esses pontos são muito válidos de se conhecer, de se abordar, né? Até mesmo nas escolas. Falar, olha, gente, como é que era antigamente, né? Que coisa absurda. E a Cora Coralina é essa voz que não se calou, tá? Agora, gente, eu vou ler um outro poema dela, também sobre ela, tá? Chamado Minha Infância.
E aqui ela vai falar sobre a infância dela e tem um traço que é muito repetido em vários dos poemas, que eu não gosto não. Que assim, tá bom, você conta um poema sobre um sofrimento seu, tudo bem, mas ela repete isso várias vezes, gente. Assim, dá a impressão, eu sei que não, tá? Eu sei que não era a intenção dela, mas dá a impressão que é assim se fazer de coitada, sabe? Olha só, o que vocês acham? Lembrando que essas ideias dela se repetem em vários poemas, tá? Não foi só uma vez. Pois bem, minha infância freudiana. Freudiana está entre parênteses. Éramos 4 filhas de minha mãe. Entre elas, ocupei o pior lugar. 2 me precederam. Eram lindas, mimadas. Devia ser a última. No entanto, veio outra que ficou sendo a caçula. Quando nasci, meu velho pai agonizava. Logo após, morria. Cresci filha sem pai, secundária na turma das irmãs. Eu era triste, nervosa e feia, amarela, de rosto empalamado, de pernas moles, caindo à toa. Os que assim me viam diziam: essa menina é o retrato vivo do velho pai doente. Tinha medo das histórias que eu via então de contar. Assombração, lobisomem, mula sem cabeça, almas penadas do outro mundo e do capeta. Tinha as pernas moles e os joelhos sempre machucados, feridos, esfolados. De tanto que caía, eu caía à toa, nos degraus da escada, no lajeado do terreiro. Chorava, chamava, reclamava. De dentro, a casa se impacientava. Levanta, perna mole! E a moleirona, pandorga, perna mole, se levantava com seu próprio esforço. Meus brinquedos? Coquilhos de palmeira, bonecas de pano, caquinhos de louça, cavalinhos de forquilha, viagens infindáveis. Meu mundo imaginário mesclado à realidade. E a casa me cortava, menina enzoneira. Companhia indesejável, sempre pronta a sair com minhas irmãs. Era de ver as arrelias e as tramas que faziam para saírem juntas e me deixarem sozinha, sempre em casa. A rua. A rua. Atração lúdica, anseio vivo da criança, mundo sugestivo de maravilhosas descobertas. Proibida às meninas do meu tempo. Rígidos preconceitos familiares, normas abusivas de educação, emparedavam. A rua, a ponte, gente que passava, o rio mesmo correndo debaixo da janela. Eu via por um vidro quebrado da vidraça empanada. Na quietude sepulcral da casa, era proibida. Incomodava a fala alta, a risada franca, o grito espontâneo, a turbulência ativa das crianças. Contenção, motivação, comportamento estreito, limitando, estreitando exuberâncias, pisando sensibilidades. A gesta dentro de mim, um mundo heróico, sublimado, superposto, insuspeitado, misturado à realidade. E a casa aliada, sem pressentir a gestação, acrimoniosa repisava, menina isoneira. O sinapismo do ablativo queimava. Intimidada, diminuída, incompreendida, atitudes impostas, falsas, contrafeitas, repreensões ferinas, humilhantes, e o medo de falar, e a certeza de estar sempre errando, aprender a ficar calada, menina bobada ouvindo sem responder. Daí, no fim da minha vida, esta cinza que me cobre, este desejo obscuro, amargo, anárquico de me esconder, mudar o ser, não ser, sumir, desaparecer,
e reaparecer numa anônima criatura sem compromisso de classe, de família. Eu era triste, nervosa e feia, chorona, amarela, de rosto empalamado, de pernas moles, caindo à toa. Um velho tio que assim me via dizia: esta filha de minha sobrinha é idiota. Melhor não fora ter nascido. Melhor fora não ter nascido. Feia, medrosa e triste. Criada à moda antiga. Ralhos e castigos. Espezinhada. Domada. Que trabalho imenso dei à casa para me torcer, retorcer, medir e desmedir, e me fazer tão outra, diferente do que eu deveria ser, triste, nervosa e feia, amarela de rosto empapuçado, de pernas moles caindo à toa, retrato vivo de um velho doente, indesejável entre as irmãs, sem carinho de mãe, sem proteção de pai. Melhor fora não ter nascido. E nunca realizei nada na vida. Sempre a inferioridade me tolheu. E foi assim, sem luta, que me acomodei na mediocridade do meu destino. Bom, como vocês viram, mais um poema longo, narrativo, de um eu lírico da Cora Coralina que se lamenta pelos sofrimentos que passou na infância. Um poema até que repetitivo também, como vocês podem notar, uma infância cheia de castigos, cheia de tolimento da vida, da própria personalidade da criança. E, assim, o que eu gostei nesse poema foi a referência que ela faz. Minha infância freudiana. Esse freudiana é o que, assim, dá mais consistência ao poema. Porque ficar se lamentando é fácil. Agora você investigar o seu sofrimento, o que é que isso causa, aí torna a coisa mais complexa, né? E ao mencionar o Freud, né, o pai da psicanálise, e relatar esses sofrimentos da infância e o que isso ocasiona depois, já no lírico adulto, que fala: hoje em dia eu tenho vontade de me esconder, de sumir, de aparecer com outra personalidade, né? Tudo isso por quê? Porque esses castigos, essas surras, essas comparações, essas, como vou dizer, interrupções do crescimento mesmo, né? Essas brigas, essas zangas que vinham dos mais velhos, dos adultos, dos parentes, que iam sublimando a criança, ia fazendo a pessoa se esconder, né? Na verdade, porque, gente, correr, cair, se machucar é coisa de criança, né? E aqui não pode, isso é feio, né? Olha os outros, não são assim, só você, perna mole, né? As comparações que fazem, parece seu pai que morreu, que era fraco, né? Você é feia, é ridícula, melhor não ter nascido. Gente, uma coisa dessa não se diz, tá? E assim, você relacionar tudo isso com Freud é o que melhora o poema absurdamente, na minha opinião, tá? Minha infância freudiana, né? Mas vocês percebem, né, essa repetição que também é importante, tá? A repetição do corte dos estímulos também vai formando a personalidade da pessoa, né? Não à toa que depois, com mais possibilidade, digamos que a Cora não procurou estudar, fazer, né, uma formação superior, ter contato com escritores mais famosos, maiores. Assim, teve contato com o Drummond, claro, né, mas assim, eu não sei de outros. Tá? Ficou muito presa ali em Goiás. E eu acho que ela tinha potencial, sim, para ser maior ainda. Né? Mas
tudo isso que foi vivenciado na infância vai tolhindo a pessoa, vai diminuindo, vai diminuindo a vontade de ser mais. Né? Até que no final a pessoa se acostuma. Né? Como ela menciona aqui no final, né? E foi assim, sem luta. Mas espera aí, quem disse que foi sem luta? Né? Houve uma luta, só que eram lutas infelizmente perdidas, que ela tinha com os mais velhos, com a família, com pessoas ditas mais importantes. Né? Sem lutas que me acomodei na mediocridade do meu destino. Triste isso, gente. Acho que mais triste do que os sofrimentos vividos na infância é a contenção e não vou usar a palavra contentamento com o que está posto, tá? Mas a aceitação dessa condição medíocre, mediana, comum, banal, tá? É uma tristeza, gente. E tudo isso por quê? Porque foi sendo repetido ao longo dos anos, tá? Tem vários poemas que ela fala da adolescência também, sempre assim, sempre nessa toada, sempre sofrendo, sempre se reclamando, o que torna um pouco repetitivo, mas mostra também a vida da Cora Coralina, uma vida sofrida, gente. Né? Infância pobre, né, como foi mencionada, sem muito afeto, porque o pessoal antigo não tinha muito essa questão da demonstração, né? Um abraço, palavras amorosas, não tinha muito isso. Né? Era só questão prática mesmo, pragmática, pronto, acabou. Né? O respeito, a hierarquia. Chegou o vizinho aqui. O respeito, a hierarquia, etc. Tá? Isso vai moldando a pessoa. Né? Tem vários poemas que ela fala, né, da questão das pedras, passar a vida inteira atacando pedra nela, até que ela também se tornou pedra, porque a pessoa vai endurecendo também. Né? E é isso, um poema triste, um poema que esteticamente, como quase todos os outros, eu não gosto, mas que a mensagem é direta. Né? Pois bem, gente, esse é um lado da Cora Coralina que não é muito visto por aí. Né? Quando a gente vê a imagem dela, idosinha, né, feliz, otimista, não vê pelo que ela passou na vida. Né? Mas eu separei alguns trechos aqui, que são trechos assim que mostram o porquê que ela é conhecida, é compartilhada nas redes sociais. Ah, só uma coisa que eu queria comentar aqui, né, que eu tinha comentado que a poesia dela é simples, e é mesmo, né, mas de vez em quando aparecem algumas palavras, eu acho um pouco desnecessário. Tá? Gente, esse verso aqui, o sinapismo do ablativo queimava. Pra que isso, gente? Parece que a pessoa aprendeu uma palavra e quer usar assim, só para se amostrar. Assim, eu acho desnecessário, porque assim, uma coisa é você pegar, vai, um poeta simbolista, né, um poeta decadentista, ou um poeta parnasiano, né, que tinha uma erudição absurda. Né? Então assim, aquilo era normal para ele, utilizar aquelas palavras mais rebuscadas, etc. Né? Ou até mesmo, eles tinham uma ideia, os simbolistas, de que para sentimentos mais profundos, palavras comuns não bastam. Tá? Então tem que utilizar palavras rebuscadas mesmo. Tá? Agora, gente, você lê. Esse livro aqui ele tem quantas páginas? Deixa eu ver aqui. De poemas mesmo, 336. Aí você pega um ou outro poema que tem uma ou outra palavra assim, assim, não é condizente, sabe? Eu acho uma coisa estranha, mas é a Cora Coralina, gente. Pois bem, gente, eu separei alguns trechos aqui para vocês verem a faceta mais conhecida dela. Né? Tem um poema aqui, por exemplo, que se chama, deixa eu ver qual que é o nome. Eu não vou ler o poema inteiro não, tá? Vocês viram que os poemas são muito grandes, né? Menina mal amada. Né? Perceba de novo essa questão, né, de sofrimento, de
como vou dizer, se sentindo uma coitada, etc. Menina mal amada. Mas tem um trecho aqui que diz assim: se souberes viver, no fim, te sentirás feliz. Envelhecer é entrar no reino da grande paz, serenidade maior, olhar para a frente e para trás e dizer: dever cumprido. O que mais se pode na vida desejar? Sentada na margem do caminho percorrido, ver os que passam, ansiosos, correndo, tropeçando e dizer baixinho: corri tanto quanto você. E você se quedará um dia, como eu, a certeza de ter vivido e vencido a maratona da vida. Bonitinho, né? Assim, eu não gosto muito não. Aí tem um outro poema chamado Ofertas de Aninha aos Moços. Aninha é a própria Cora Coralina, tá? Ela usa esse apelido para ela quando vai falar da infância. Ofertas de Aninha. Olha só. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creia numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creia na solidariedade humana. Creia na superação dos erros e nas angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Assim, de novo, versos otimistas, bonitos, né? Que o pessoal adora na internet. Tá? Mas eu, pessoalmente, assim, não gosto muito não, gente. E de novo, né, gente? Nesse poema você tem mais uma palavra destoante do resto do poema. Na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. A única palavra diferente, assim, do vocabulário do resto do poema. Deixa eu ver. Aí tem um outro poema que eu separei aqui que se chama Das Pedras. Que diz assim: ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Depois eu comento. Não, vou comentar agora. Já parei o poema mesmo, né? Você vê que quando tem rimas, são rimas que a gente chama de rimas pobres, né? Entre verbos. Subir, perdi, né? Tudo entre verbos, né? Teve um outro poema que eu li que também tinha essas rimas entre verbos, né? Que quando a gente faz rima entre classes gramaticais iguais, verbo e verbo, substantivo e substantivo, sei lá, tudo que é igual, assim, né? Advérbio, advérbio, etc, né? Palavras no diminutivo, todas, né? A gente chama de rima pobre porque é fácil fazer, gente. Né? E assim, você vê que a estética não é nada prezada pela Cora, né? Tanto por vontade quanto não sei se por um conhecimento da técnica. Pois bem, vou até ler de novo aqui. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Mais um poema otimista, falando do sofrimento, dessa vida sofrida que a Cora teve, mas que ela se superou, né, gente? E esse é o importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje.
Eu não sei se vocês gostaram. Essa é a primeira vez que eu apresento assim uma poeta, uma poetisa. Eu gosto de falar poetisa, tá? Meu amigo Dian não gosta. Ele é inscrito aqui no canal. Uma poetisa que eu não gosto tanto assim não, mas que eu recomendo sim a leitura. Eu acho que conteudisticamente ela pode ser interessante. Nessas críticas que faz ao tratamento para com as crianças, ao tratamento da educação. Ela também é uma pessoa que defende muito os pobres, os humilhados e os ofendidos, né, como a gente gosta de falar aqui. Tem poema até mesmo, estou estralando o dedo aqui, tem poema até mesmo em defesa das prostitutas, né, que ela chama inclusive de minha irmã. Tá? Eu acho que vale a pena conhecer. Mas é interessante conhecer justamente para saber dessa lacuna da sua poesia. A falta de técnica, a própria vida que ela teve, mostrar esse lado mais obscuro que não é muito mostrado nas redes sociais pelas quais ela é conhecida, etc. Cora Coralina, gente, um nome conhecido e muito homenageado nas escolas. Uma poetisa curiosa. Eu espero que com esse vídeo eu não tenha feito você desgostar dela, tá? Mas não é uma das minhas preferidas não. Mas como eu li o livro, eu falei, não, eu vou ler alguma coisa sobre ela, né? E aí está. Espero que vocês tenham chegado até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Essas coisas todas que vocês estão acostumados a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, mas deixa eu te dizer uma coisa. A Cora Coralina às vezes fala dessa questão psicológica, freudiana, internalizada. E deixa eu te fazer uma pergunta. Será que eu já não li a obra dela com um pé atrás, com um certo desgosto, um pouco de raiva talvez, não só por esse otimismo exacerbado, conhecido nas redes sociais, que eu não sou muito fã, e também porque uma vez, quando eu era pequeno, criança, eu participei de um campeonato intercolegial, eu fazia parte do time de futsal da escola de Cavalcante, aqui em Ribeirão Pires, e uma vez o nosso time foi jogar lá em Rio Grande da Serra, uma cidade vizinha, numa escola chamada Cora Coralina, que eu não tinha ideia de que era uma escritora, tá? Na minha mente só vinha Coral, a marca da tinta. E acontece que a gente levou um sapeco. A gente sempre ganhava dos times de 9-0, 7-0, né? Era sempre lapada. Mas nesse dia, lá, quem levou lapada fomos nós. E a gente foi eliminado do campeonato. E esse nome ficou marcado para mim. Cora Coralina. A gente foi eliminado na escola Cora Coralina. Eu não lembro qual foi a escola que nos eliminou. Mas a gente jogou naquela escola. Não sei se foi contra eles. Que às vezes a gente jogava em quadras emprestadas, né? E é isso, né? Ficou assim na minha memória esse nome relacionado a uma derrota da minha vida.